Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar este conteúdo com os seus amigos, deixar o seu like, o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Hoje a gente vai fazer, pessoal, uma reflexão de um importante livro do cristianismo, escrito pelo monge capuchinho chamado Raniero Cantalamessa. Ele é realmente uma pessoa muito influente no cristianismo, que escreveu várias obras, entre elas a que nós vamos discorrer hoje, e nós já discorremos em outro vídeo sobre uma obra chamada Apaixonados por Cristo, escrito pelo Raniero Cantalamessa. Então, como eu falei, um escritor muito famoso da cristandade. Hoje a gente vai falar sobre esta obra que ele escreveu, que é Virgindade. Tá? Uma obra, então, muito interessante do Raniero Cantalamessa, que é esse senhor aqui, né? Um capuchinho, então, muito interessante da Igreja Católica. O que ele vai falar nessa obra Virgindade? Virgindade, às vezes a gente tem uma ligação de virgindade com uma questão física. A virgindade é aquela pessoa, segundo a medicina, que não teve relações sexuais. É a pessoa virgem. Mas não é desse tipo de virgindade que nós estamos falando. Uma virgindade física, daquela pessoa que não teve relações sexuais com alguém. Nós estamos falando de uma virgindade que seria como uma vocação. Seria uma condição de vida, um chamado. Assim como a pessoa pode ser chamada à vida matrimonial, assim como a pessoa pode ser chamada à vocação religiosa, a virgindade seria aqui uma vocação, seria um chamado para que a pessoa viva na sua vida. E como vocação, ela vai aprender a ser virgem exteriormente e interiormente. Porque a virgindade não é só a virgindade física, como eu falei, é uma virgindade física e interior. É aquela pessoa que cultiva bons sentimentos internos, é uma pessoa que ela consegue ser pura física e espiritualmente, porque ela vive uma vida de oração, de contemplação, de mortificação, ela vive uma vida consagrada a Deus. Tudo é para Deus. É uma virgindade pelo reino dos céus, e não para sua própria honra, não para sua própria glória. Ela não pode transformar a virgindade numa honra própria, numa vaidade. Ela tem que transformar a virgindade num serviço a Deus. Ela tem que realmente viver essa vocação. E quando ela vive essa vocação, ela vai aprender a ser uma pessoa mais próxima de Deus, mais íntima de Deus. E por isso ela vai fazer bem ao próximo. Ela vai ser uma pessoa que vai se importar com os outros, porque isso vai aguçar a sua sensibilidade interior. Ela vai aprender a viver para os outros. Ela não vive mais para si mesma. Ela vive aquele desprendimento que a Bíblia tanto pede das pessoas. Que ela não viva para si, mas que ela viva para amar o próximo, ajudar os pobres. Que ela viva uma vida desprendida de si mesma. Uma vida que não se importa consigo mesma, mas que se importa com a causa do reino dos céus. Porque esse é o grande chamado da virgindade, uma causa pelo reino dos céus, onde não é ela que vai se dar bem, é Deus que vai ser glorificado e honrado através desse voto que ela fez de consagrar totalmente a Deus. Esse é o grande objetivo da virgindade que nós estamos comentando, então, nesse nosso livro, nessa nossa reflexão sobre o livro do Raniero Cantalamessa. Bom, então depois a gente vai falar que existe a vocação do matrimônio também. Na vocação do matrimônio, a pessoa se casa, mas segundo Raniero Cantalamessa, ela não deve se casar também para a honra própria, para receber os filhos, para de repente ficar se vangloriando, mostrando para os outros, nossa, é o meu filho, não sei o quê, com aquele, você entendeu, com aquele exibimento, como a gente costuma dizer todo, né? Ela não deve ficar se mostrando para os outros através da vocação que ela tem, que é o matrimônio. Ela deve também glorificar a Deus através do matrimônio, casar-se pelo reino dos céus, entender que o matrimônio é um sacrifício, no sentido de que ela vai educar os filhos para Deus. E para que ela possa viver essa santidade no matrimônio, ela precisa realmente ser uma pessoa muito santa. Se ela for uma pessoa mundana, ela vai querer que os filhos sejam sempre os melhores, ela vai querer sempre que os filhos, se o filho de repente conseguiu passar no vestibular ou se formar num curso muito difícil, ela vai gostar de ficar mostrando isso para os outros, se vangloriando. Olha como meu filho se deu bem na vida, meu filho é formado nisso, fez isso, faz aquilo. Ela vai começar a querer se achar.
E isso não é a vocação verdadeira do matrimônio. O matrimônio verdadeiro é aquele que a pessoa vai aprender a glorificar a Deus. Ela não vai querer ter as honras para si mesma, nem para os seus filhos. Ela vai educar os filhos para honrar a Deus. Até o padre diz: receba os filhos que Deus lhe dá, e promete-lhes educá-los e ser fiel ao seu marido na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, não fazendo isso para a sua própria honra, mas para glorificar e para que Deus realmente seja exaltado. Então tudo é uma vocação, um chamado. Assim como quem também segue a vida religiosa não deve fazer isso para se achar, para se mostrar para os outros, ou para tirar alguma vantagem com isso, para que possa ter algum tipo de, vamos dizer assim, de segundas intenções, né, como a gente costuma dizer, através dessa vocação, para proveito próprio. Não. Ele deve fazer isso para, como eu falei, para que possa levar a glória a Deus. E um exemplo é o São Tomás de Aquino, né? Que ele não quis assim ser bispo lá, ele não quis, ele recusou lá uma vocação religiosa que tinham chamado ele porque ele não queria nenhum tipo de exaltação. Ele queria viver uma vida consagrada a Deus. E ele foi um santo canonizado muito famoso, que é um exemplo de uma pessoa que soube se humilhar. Porque você tem que ser humilde na sua vocação, seja ela qual for, seja a virgindade, a vocação matrimonial ou a vocação religiosa, você deve cultivar a humildade, porque a humildade é a principal virtude, é a humildade que vai te levar realmente à principal glória, que é a glória eterna, não a glória do mundo, não a glória terrena. Jesus foi o principal exemplo de uma virgindade perfeita. Ele não se casou, ele viveu solteiro no mundo, mas ele foi virgem. Ele viveu a vocação da virgindade, essa que é tão apregoada neste livro aqui, porque ele soube viver a virgindade perfeita, a virgindade interior e exterior. Ele foi uma pessoa que soube se doar aos outros, olha é o ponto que nós estamos comentando da virgindade. Ele soube se doar ao próximo, soube ajudar os pobres, soube curar os doentes, soube consolar os aflitos. Ele soube realmente ser perfeito, ser uma pessoa completa, uma pessoa íntegra, uma pessoa que realmente cumpriu o seu chamado e realmente soube fazer a vontade de Deus. Porque a gente tem que realmente aprender através da vocação que nós vivermos, seja o matrimônio, a vida religiosa, a virgindade, fazer a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. Você está entendendo? A gente precisa aprender a realmente renunciar à nossa vontade, ao nosso gosto. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Você não vai fazer a sua vontade na virgindade. Você não vai fazer a sua vontade no matrimônio. Você não vai fazer a sua vontade na vida religiosa. É tudo para glorificar a Deus. É um estado, é um chamado. E você precisa aprender a cumprir bem o seu chamado. Precisa aprender a ser uma pessoa completa. Uma pessoa realmente que agrade a Deus e não aos homens. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. E ele diz que muitas pessoas não se casam, que é uma vocação muito apregoada pela Igreja Católica, exatamente por causa, às vezes, do reino de Deus. A pessoa, às vezes, ela prefere ficar solteira, porque ela entende isso como uma vocação. Ou, às vezes, porque pela maldade dos homens ela não se casa. Existe esse ponto também. Tem muita gente que vive solteiro e, às vezes, a gente costuma falar, ai, coitado, não casou, né? Vê essa pessoa como uma pessoa desafortunada, uma pessoa que sofreu, teve um azar na vida, que foi, vamos por assim, menos agraciada por Deus. A pessoa que sofre esse tipo de preconceito ou esse tipo de situação, ela precisa aprender a transformar o limão que a vida lhe deu numa limonada. De que jeito? Ela vai aprender a fazer disso, vamos dizer assim, não um sofrimento para si mesma, mas sim uma maneira dela, vamos dizer assim, aproveitar uma situação que não é tão boa, mas fazer disso uma situação boa. Como eu falei, se a vida lhe der um limão, faça dela uma limonada. Ela vai aprender a viver, então, um estado de vida de santidade, que agrada a Deus, e que possa, então, ser uma vocação, e que possa agradar o próximo, que possa fazer bem ao próximo, porque não adianta nada você querer fazer as coisas para se agradar, porque isso vai fugir completamente da vontade, do desígnio que Deus propõe para a pessoa. Então, seja ele qual estado que você estiver, um solteiro, um casado, virgem, qualquer estado de vida, você precisa aprender a glorificar a Deus através do seu estado de vida. Nunca ser uma pessoa frustrada com isso, nunca ser uma pessoa amargurada com isso, porque às vezes, se for pela maldade dos outros que você sofreu isso, quem vai um dia responder perante Deus pela maldade são as pessoas que fizeram isso com os outros.
Não é você que vai responder pela maldade dos outros. Ou muitas vezes se sentir inferior aos outros, se sentir vítima dos outros, se sentir injustiçado pelos outros. Tudo isso um dia, quem vai realmente cobrar isso é Deus. Não é você que vai ter que tentar entender o porquê que aconteceu isso. Porque Deus, para quem crê em Deus, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Deus, como eu falei, se você recebeu um limão, uma situação complicada, você não conseguiu se realizar no casamento, não se casou e você queria ter se casado, mas pela maldade dos outros você não se casou, um emprego que você queria ter tido, uma família, você queria ter tido mais sucesso na vida. Se Deus não te deu através da maldade dos homens, porque Deus permite a maldade dos homens, o que vai acontecer? Você precisa aprender a glorificar a Deus através dessa situação. Se você ficar triste por causa disso, você não vai estar cumprindo a sua missão. É difícil, às vezes, a gente aprender a deixar que a vida flua da maneira como nós não queríamos, no fundo. Porque, às vezes, a pessoa ela não queria que aquilo acontecesse. Não era essa vontade que ela queria, não era esse o sonho, né? A gente costuma falar, não era esse o sonho que eu queria para a minha vida. Eu gostaria de ter tido outra coisa para a minha vida, que a minha vida se realizasse de outra maneira, né? Que a minha vida tivesse, vamos dizer assim, uma outra sina, uma outra sorte. A minha vida tomou esse rumo. Mas se a vida tomou um rumo que você não queria, você não pode ficar frustrado com isso. Não é essa a vontade de Deus. Você precisa entregar a Deus essa situação, pedir para que Ele te dê forças para que você seja santo, pedir a graça para que Ele dê sentido para a sua vida, porque um dia Ele vai justificar toda essa situação através do julgamento que Ele vai fazer. Ele vai julgar todas as pessoas e todas as suas atitudes. Então nada vai ficar encoberto. Se você foi injustiçado pelos homens, um dia isso será revelado, porque nada do que é oculto permanecerá oculto. Tudo que está muitas vezes escondido um dia será revelado. Então você não precisa ficar triste por causa disso. Você precisa pedir o Espírito Santo para que ele possa dar sentido para a sua vida, te dar a graça, iluminar a sua vida para que você possa permanecer fiel e feliz, mesmo diante das intempéries da vida, mesmo diante da falta de realização pessoal, em todos os aspectos. Você precisa aprender a entregar isso a Deus e pedir forças para que Ele possa te ajudar. A virgem, como eu falei, a pessoa que casou, a pessoa solteira, ela precisa sempre pedir para que Deus ilumine a vida dela, para que o Espírito Santo possa iluminar e Ele possa fazer com que a vida dela tenha sentido. Como eu disse, a vida dela está sem sentido, está uma vida sem graça. Quem vai dar a graça para ela é o Espírito Santo. É somente Deus que vai iluminar a vida dela. Então, a pessoa que é realmente cristã, ela precisa aprender a entender que nada acontece por acaso. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Tudo, tudo. A perda de um emprego, você não se casar, tudo para quem crê em Deus vai favorecê-lo, nunca vai prejudicá-lo. E quando a gente tem fé, a gente acredita que Deus é mais, que Deus é supremo, que Deus é soberano, a gente não vai ficar frustrado, como eu falei, diante disso. A gente vai ficar feliz diante dessa situação, a gente não vai ficar amargurado. Ai, por que será que isso não aconteceu comigo? Por que será que eu não fui afortunado? Por que será que a minha vida é assim? Não, você não vai ficar questionando tudo isso. Você vai simplesmente aprender a ser resiliente, a ser resignado em Deus, para que Ele possa dar sentido para a sua vida, para que Ele possa, assim como diz aquela música, Minha Vida Tem Sentido, fazer com que a sua vida não seja uma vida sem graça, uma vida insossa, uma vida muitas vezes sem propósito, sem objetivo. Não, Deus vai dar objetivo, propósito. Ele é que sabe o que é melhor para você. É só você confiar nele. É só você depositar a sua confiança nele, que é tudo para você, que é o Senhor e autor de toda a vida. Ele é que pode realmente fazer com que a sua vida valha a pena, com que a sua vida, ao final de tudo, ela realmente, você possa dizer, viver vale a pena, como diz uma frase muito famosa, né? Viver vale a pena. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Tudo vale a pena para quem ama a Deus, para os que esperam no Senhor. Nada é perdido, nada é por acaso, nada é sem valor. Para quem crê em Deus, tudo vale a pena, tudo é bom, tudo é perfeito, porque Deus é perfeito. Deus é o nosso Pai e nós precisamos confiar sempre nele, num Pai que nos ama e não nas coisas do mundo. A gente não pode confiar nos homens. Maldito o homem que confia no outro homem, né? Já diz a passagem da Bíblia, lá em Isaías. Se você for confiar nas pessoas, você realmente não vai se realizar. A sua vida não vai ser uma vida plena. Por quê? Porque o homem não pode realizar o ser humano.
Quem pode realizar o ser humano é Deus. O homem, ele só vai fazer com que você fique cada vez mais triste. Infelizmente, é duro ouvir isso. Mas o homem só vai fazer a pessoa ficar cada vez mais triste. Ele não vai fazer com que ela tenha uma motivação interior, entendeu? Ele vai fazer com que a pessoa, ela não se... O homem, ele está torcendo, na verdade, para que aquela pessoa que está triste, ela fique cada vez mais triste. Olha que estranho. Como que uma pessoa pode torcer, né? Vamos dizer assim, para que o outro se dê mal, mas infelizmente isso existe, infelizmente. Agora você pode dizer isso, acontece que existe a maldade, nós não podemos realmente fazer vistas grossas, acharmos que não existe a maldade, que não existe a perversidade, existe, infelizmente, então existe sim. Isso é por causa do quê? Por causa da vontade humana, que o homem escolhe a maldade, ele não escolhe o bem, os homens preferem ser maus. E o que você vai fazer? Você tem que aprender a se resignar, como eu falei. Você não pode deixar com que isso possa sufocar a sua vida, isso possa apagar a sua fé, isso possa apagar a sua chama acesa. Você não pode deixar que isso aconteça. Por quê? Porque, vamos dizer assim, se os outros eles não vivem assim, o que você vai fazer? Você não vai poder modificar os outros. Você tem que aprender a modificar aquilo que está ao seu alcance. Não tem como você mudar uma outra pessoa. Se a pessoa vive daquele jeito, a escolha que ela escolheu, é a vida que ela escolheu viver. Você não pode querer imitá-la e nem tampouco ficar triste por causa dela. Você tem que aprender a dar sentido para a sua vida, mesmo que a sua vida seja uma vida difícil, uma vida onde existe muito sofrimento, onde existe muitas dores e muitos dissabores. Então você tem que aprender, né, realmente a transformar toda a situação negativa da sua vida numa situação positiva e não se frustrar com isso. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Era isso que nós tínhamos para falar. Muito obrigada pela atenção. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.